Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a Uma Vida Simbólica, mais um episódio, acho que esse é o quarto episódio. Estamos evoluindo devagarinho, mas devagar também é passo, certo? Devagar também é movimento. Eu acredito nisso. Dizem que precisa chegar no sétimo episódio para um podcast, um videocast vingar. Então, estamos quase lá, estamos quase lá. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Talvez nem ela saiba disso. Admiro desde a época que eu era só técnica no cinema é ótimo, né? Porque eu nunca abandonei ser atriz, mas a função de ser técnica no cinema estava na frente. Já trabalhamos juntos, primeiro ela como elenco e eu como técnica, depois eu como elenco e ela como técnica. Ela é atriz, palhaça, bailarina, coreógrafa, professora, melhor amiga das crianças e, em suas próprias palavras, um búfalo de grande porte. Débora Veneziane. Ah, eu amei essa descrição, eu amei muito. Vou colocar na minha. Foi navio, foi navio. Muito obrigada por topar conversar com a gente, comigo e com as vozes da minha cabeça. Obrigada pelo convite. E, Débora, como eu falei, né, eu admiro bastante o seu trabalho há muito tempo, eu adoro sua pesquisa com o feminino, com a sexualidade, com autoestima, né? É, acho que principalmente com autoestima, pelo menos é como eu vejo, e o que eu pude experimentar do seu trabalho, é aí que a coisa bate mesmo. E eu queria hoje ampliar um pouco o papo sobre a tua pesquisa atual com o seu solo, A Ilha do Afeto. Eu acho uma coragem do caramba entender que se precisa dar esse passo, né? Ainda mais com um número. É um número, né? Não dá para chamar de monólogo, é um número de palhaço. Mas voltando um pouquinho assim na sua vida, começando do começo, eu queria entender como que a criação entrou. Aonde que você, vivendo a sua vida, é, em... você é do interior de São Paulo, certo? Interior de São Paulo, São José dos Campos. Isso. Vivendo sua vida em São José dos Campos, você falou, puta, é aqui. É aqui que a coisa vai aflorar para mim. Eu acho, eu brinco sobre isso na minha análise, que às vezes eu questiono a minha criança que decidiu ser artista, porque eu nunca questionei ela, e aí eu me tornei uma adulta que seguiu a vontade da sua criança. A minha criança quis ser artista desde sempre e eu nunca questionei. Então, hoje, com 34 anos, eu fico assim, gente, eu tô obedecendo a minha criança até hoje. Será que eu nunca pensei em fazer outra coisa? Será que eu tô. Que eu deixei de pensar numa coisa que seria super possível na minha vida, né? Mas eu acho que eu comecei a fazer dança com 5 anos e nunca parei, assim, comecei na dança, né? Meus pais me colocaram na dança porque eu pedia para eu sempre montava números. Minha mãe me deixava na casa dos amigos, assim, eu saí, né? Deixava na casa de uma amiga, na casa de um amigo. E aí ela me conta que eles falavam assim: pelo amor de Deus, essa menina, ela quer fazer show, a gente tem que ficar prestando atenção no show dela o tempo todo, ela quer se apresentar. Enfim, fui pro balé, comecei a fazer balé e do balé fui pro sapateado, fui para as danças urbanas, fui pro jazz, fui para. E nessa escola de dança que eu fazia no interior, as nossas pesquisas de coreografia, assim, para se apresentar no fim do ano, nunca era assim uma música e uma dança. A gente sempre tinha um tema que a professora fazia a gente pesquisar. Por exemplo, a gente fez uma coreografia que era só de montagem de músicas do Zé Ramalho. Então a gente ia, pesquisava a vida do Zé Ramalho e toda a apresentação era assim, tinha uma busca de pesquisa de um universo que a gente ia trabalhar. E isso foi, eu falo isso, que a minha professora de sapateado, acho que foi a pessoa que despertou um outro lugar artístico, assim, porque eu ficava muito imersa nessas pesquisas. E aí eu criava, já sem saber o que eu estava fazendo, mas eu criava uma personagem, eu criava toda a história dela, onde ela estava, de onde ela vinha, o que ela tinha feito, por que ela estava no palco, por que ela entrava no palco. E aí eu comecei a ficar desesperada para fazer teatro. E aí fui fazer teatro, comecei a fazer teatro com 10 anos, mais ou menos, lá no interior.
num grupo lá do interior. E acho que é isso, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu acho que nunca se preocupei a minha cabeça com criação. Na Perfeito. verdade, assim, a minha cabeça cria demais, Uhum. né? E aí eu acho que é a única forma que eu tenho de fazer isso sair de eu não ficar perturbada com as minhas criações, assim, né? Não sei se eu vou pular já muito para frente, mas eu sou diagnosticada com transtorno borderline e que é sobre isso que eu falo, né, no espetáculo, no solo. E, e eu acho que uma das características do transtorno de borderline é ter uma cabeça que cria muitas realidades. E a gente tem muita dificuldade de discernir o que é uma criação da sua cabeça e ou um sentimento e o que é um fato que está acontecendo mesmo, que você está vendo mesmo, que você está vivendo mesmo. Então, eu acho que criar foi uma forma que instintivamente eu achei de colocar esses pensamentos obsessivos num lugar concreto, sabe? E tirar da minha cabeça, assim. Transformar em fruto, né? Para pegar. Uhum. É assim, tem uma coisa que a minha psiquiatra e minha analista falam que é não tem como você dizer que o que você está sentindo não é real. Se você está sentindo, é real. Agora, o que você vai fazer com isso, que é o tratamento, né? O que você vai fazer com essa realidade? Aí eu acho que fazer uma criação, criar uma música, criar uma cena, criar uma roupa, criar é tornar aquilo uma outra, continua sendo uma realidade, mas é uma realidade externa a você. Porque senão prejudica muito a vida pessoal mesmo, né? Você não conseguir viver numa linha coerente. É difícil. Sim, e para quem está em volta também, né? Sim, Fica sem suporte de saber te abordar, né? Como é que faz para lidar, para cuidar. sim. Acho que é Jung que fala, né? Que se produz efeito é real. Eu acho isso muito interessante, porque É, o que você está vivendo na sua mente, né? Há tantas realidades quanto há pessoas vivas no mundo, né? sim. O que é realidade para um é realidade para um, e não é realidade para outro, e isso é inquestionável, né? Inclusive sobre o mesmo fato, né? Existe a realidade para um, existe para outro, existe para quem viu, existe para quem. São muitas realidades diferentes. Com certeza, com certeza. É. E você, então, dá para dizer que a primeira experiência que você teve, que te influenciou e que te colocou nesse caminho, foi a relação com a pesquisa da dança. Foi a pesquisa da dança como a gente pesquisava universos, né? Uhum. Então eu. Tanto é que teve um momento na minha adolescência, quando eu fui prestar vestibular, que eu prestei jornalismo. Porque eu pensava em pesquisar universos, assim, eu tinha muita vontade de trabalhar com um jornalismo que, sabe, vai até os lugares e pesquisa e acho que a pesquisa sempre me interessou muito. E eu quando eu entro num trabalho novo, é muito louco isso. Eu começo a viver mesmo aquilo assim, tipo aquele universo, eu me misturo, eu me confundo com a personagem ou com aquilo que eu estou pesquisando. Aquilo vira muito a realidade para mim. Isso eu tenho que cuidar, porque é, chega a ser engraçado. Eu mudo o jeito de me vestir, eu mudo as músicas que eu ouço, os lugares que eu vou, como. Eu acho que a pesquisa foi a coisa que me fez ir para a arte mesmo. Assim, pesquisar. Eu sou muito. Tem uma coisa que eu ouvi no curso da Rafa Azevedo, que é a diretora do meu espetáculo, que ela falou que para você estar em cena, né, estar presente em cena, que isso falando sobre a palhaçaria, mas eu acho que serve para estar em cena. A gente normalmente busca ser interessante. E na verdade o que interessa é você estar interessado. Você tem que estar interessado. Eu me considero uma pessoa muito interessada por tudo, assim. Se eu sento numa mesa de bar e alguém começa a contar uma história, eu tenho muito interesse em ouvir a história de alguém. Quando eu vou, sei lá, vou viajar para uma cidade, seja qual for, eu tenho muito interesse em saber o que aquelas pessoas comem, onde elas vão na segunda-feira à noite, sabe? Eu me considero uma pessoa interessada pelo mundo, assim. Perfeito. É uma característica
essencial para um artista, né? É, E essa coisa de se misturar com a personagem, você acha que é puramente o seu interesse em adentrar aquele universo, ou você acha que tem a ver com essa relação que é mais limítrofe do que é realidade, o que é fato? eu acho que tem a ver com as características da personalidade limítrofe, que é a gente. Uma outra característica do transtorno de borderline é que a gente tem uma baixa percepção sobre si mesmo. Assim, a gente não tem uma ideia muito fixa de qual é a minha personalidade, de quem eu sou. Então, eu facilmente me misturo com as coisas. Assim, eu me adapto a novas personalidades, a novas pessoas, a novos lugares. Eu acho que tem o lado ruim de você não ter muita certeza sobre quem você é, porque também quando você ouve uma coisa ruim sobre você, ou quando você vive uma coisa ruim, isso também é muito verdade. Você também toma como muito verdade sobre você. Mas eu acho que também me proporciona experienciar muitas coisas. E eu acho que, para além disso, eu me apaixono muito pelas coisas. E Uhum. passa rápido também. Mas eu me apaixono facilmente, assim. Tem um amigo que me fala que eu sou viciada em paixões rápidas, viciada em se apaixonar, assim, viciada em viver paixões. Tórridas. E pessoas, né? Também com pessoas, mas é mais com coisas. Acho Eu que acho que são as duas. Eu acho que o artista é meio assim, né? A gente é meio. Tem que se apaixonar, você tem que se apaixonar pelo que você está fazendo. Já diria Nelson Rodrigues, sem paixão não se chupa nem um bom. exatamente, exatamente. E o personagem tem essa qualidade, né? Que é mil pessoa e mil coisa também. Porque a literatura até né, é um papel, são letras no papel até a hora que você traz substância, algum tipo de substância para ele. Então, também É, pega nesse lugar que é meio coisa, meio pessoa. é, é verdade. É a roupa, é o cabelo, é o acessório, é o sapato, são coisas, né? São coisas, e toda a possibilidade, né, que isso traz. É apaixonante mesmo. E a sua relação com a criação, já que você eu achei isso maravilhoso, tá? Você falar que está obedecendo sua criança até hoje. Eu acho isso um dom. Porque geralmente a gente mata a criança, né? E fala, cala a boca, filha. Peraí, não dá para eu viver disso. Não dá. Eu tenho que ser adulta, eu tenho que pagar boleto. Eu não te ouvi. Sim. Acho que o teu microfone. Não, é porque eu sinto ainda essa culpa de, tipo, eu tenho que ser adulta, eu tenho que vencer na vida, eu tenho que construir uma vida de adulto, né? Eu muitas Isso. vezes falo assim, nossa, eu sou muito infantil, eu vivo uma vida infantil. Mas por quê? Porque eu sigo os meus desejos, porque eu obedeço o meu ímpeto, e isso quer dizer que, de fato, eu não tenho residência fixa, não tenho relação fixa, não tenho família dentro dessa estrutura familiar, né? Eu saí de casa com 17 anos. Uhum. Minha filha mora longe. Eu sinto que eu construí uma família em São Paulo. Eu tenho amigos e parceiros que são minha família. Para mim, eu tenho uma família. Mas dentro dos padrões, assim, não, eu vivo como uma adolescente. E tem essa coisa, né, do ator praticar a infância das coisas. É esse lugar que a gente tem que estar revisitando constantemente para estar olhando pela primeira vez para a mesma coisa, né? Se você está em cartaz de quinta a domingo e você tem que repetir aquilo como se fosse uma novidade, você tem que olhar para aquela dramaturgia como se fosse a primeira vez e praticar a infância daquilo novamente. É a primeira vez que eu estou pousando os meus olhos sobre isso e eu preciso me assustar na deixa de uma forma natural. Como é que eu me assusto na deixa de uma forma natural? Tem que ser um primeiro susto, de novo e de novo, um segundo primeiro, um terceiro primeiro, um quarto primeiro susto. Achei isso genial, genial. Isso fica muito é, claro, assim, no seu trabalho, de fato, porque é muito difícil a gente levar a criança para a vida adulta. E é lá que estão as questões, né? É lá que estão os desejos, é lá que estão os problemas, é lá que estão os traumas. E é com esses traumas que a gente precisa se relacionar para conseguir também estar criando coisas que são autênticas, né? Que são relativas à nossa personalidade, mas que se comunicam com o mundo, né? Aquela ideia de falar do nosso quintal, de problemas universais, né? De questões universais. Então, ainda habitar esse quintal da própria infância
é genial, assim, e sem medo disso, né? Tem uma coisa da criança que a gente perde, que a criança, ela não é imoral, mas ela é amoral, né? Ela não tem a... o filme Pobres Criaturas, eu acho que fala muito sobre isso, assim. Foi a parte que me pegou. Você assistiu Pobres Criaturas? Que a criança, ela não tem a noção da moralidade, né? Ela não... Então, ela segue realmente, instintivamente, o que ela está sentindo, sem uma autocrítica, né? E para a gente que é artista, isso é muito importante, porque isso é basicamente o treino que a gente faz para chegar na palhaçaria, no improviso, né? Que é você realmente falar sua primeira ideia, fazer sua primeira ideia sem criticar. Óbvio que muitas vezes você vai fazer muita cagada, você vai falar coisas que não são aceitas e que não deveriam ser aceitas mesmo, às vezes, mas daí que também você tira o que é só seu, o que você não aprendeu na escola de teatro, que você não leu em nenhum livro, é só seu. Você pensou isso sozinho, isso vem da sua lógica de pensar. Isso vem do seu ponto de vista do mundo. Então, eu acho que a pesquisa de palhaçaria, todos os atores, atrizes deveriam passar por isso, assim, para levar isso para sua pesquisa, porque você acessa lugares muito individuais seus, assim, de Uhum. criar, do que você tem para criar ainda, para botar para fora, né? E é uma outra relação com o ridículo também, né? Porque eu entendo que para estar no palco você precisa estar em contato com o ridículo num grau que naturalmente, se você tivesse CLT, trabalhando na V5, você não precisa, né? Você tem uma persona que é mais fixa. Agora, o palhaço já é uma outra relação com isso, né? Com a exposição do ridículo. Pegar isso e transformar isso em trunfo também. Porque também a gente confunde, né? Tem o ridículo, mas também o ridículo, quase sempre, ele é o seu desencaixe social. Ele é o que. O ridículo não é a mesma coisa para todo mundo. Você pode fazer uma coisa que você se acha ridícula fazendo, e eu vou achar a coisa mais carismática e mais linda que eu já vi, assim. Então o que você sente que é o seu desencaixe, né? O que faz você se sentir vulnerável. Que eu vou rir e vou gostar de você porque eu me identifico. O palhaço ganha o público na identificação. A gente se identifica com o erro do outro. A gente se identifica com os acertos, mas a gente se identifica muito mais com os erros. Com os erros, com Que certeza. É nossa, muito não mais tô humano. sozinha. Isso é uma coisa, né, que a Rafa Azevedo fala muito nas entrevistas e fala muito nos cursos dela, que é por isso que é tão difícil aceitar mulheres no humor, as mulheres palhaças, porque as mulheres são muito a vulnerabilidade, o erro, a falha da mulher é muito pouco exposta, né? A gente é muito colocada na dramaturgia e no inconsciente geral das pessoas como perfeição, né? Como a segurança das pessoas, o cuidado das pessoas. A gente pouco falha. Então é muito difícil você ver uma mulher palhaça, uma mulher improvisadora, muito difícil ver assim. Obviamente hoje em dia temos várias, mas por que é tão difícil aceitar? Tem uma coisa da comédia que é assim, a gente mulher, a gente ri de várias coisas, de vários comediantes. É muito difícil um homem rir de uma comediante mulher, Uhum. porque ele não entende. A gente entende o ponto de vista masculino, porque é o que o patriarcado domina. Então a gente entende, a gente ri das piadas que não fazem sentido pra gente, porque tá no mundo. Agora, um homem vê um show de humor ou um filme dirigido e achar aquilo engraçado é muito difícil. Validar aquela mulher como Porque engraçada, tá né? acostumado a falhas do mundo pela ótica de uma mulher. Pode crer. E uma mulher é isso, né? É expor a própria humanidade, e no momento que você reconhece que uma mulher é humana, você também, o homem, né? Ele perde aquela relação que é de sedução, né? De transformá-la em musa, né? Sai desse lugar. Não é mais uma musa. Agora é só uma mulher, agora é só uma pessoa cheia de falhas, e esse não é o lugar que a gente deveria, segundo o patriarcado, estar habitando na sociedade, né? Estar sempre bonitas e prontas e A gente tem que inspirar, a gente não tem que criar. isso, exatamente, né? E também tem aquela máxima, né? Os homens têm medo de que mulheres riam deles.
E a gente tem medo de que eles nos matem. Pois é, é. E como é que, já que você já é uma eterna criança criadora, eu adorei isso, adorei essa imagem. É, como é que a sua relação com a criação ficou depois do diagnóstico? Ela mudou, não mudou? Como é que é isso? Eu acho que a minha história com saúde mental ela vem de muito antes desse diagnóstico, né? Eu tive epilepsia desde muito cedo, desde mais ou menos uns 5 anos. E aí eu tratei a vida toda, tomei muito remédio a vida toda e fui em muitos médicos diferentes e cada um, porque as minhas epilepsias não tinham um diagnóstico do porquê elas existiam, então eu fui pesquisar, fui neurologista, psiquiatra, fui tudo que você pode imaginar. E aí tive muitos diagnósticos diferentes, né? E claramente a minha epilepsia era alguma questão emocional. E, e cada lugar, cada fase da minha vida eu tinha um diagnóstico diferente. Então era muito confuso para mim. Eu só me sentia muito perdida, muito diferente, muito desencaixada, muito sozinha. E aí eu fiz um solo antes. Eu sempre sentia vontade de fazer, de criar alguma coisa com as coisas da minha cabeça, porque aquilo eu precisava colocar aquilo para fora de alguma forma. E eu fiz um solo que foi para mim uma oferenda quase, assim. Eu fiz um solo que eu fiz uma apresentação e, e era isso que eu só precisava organizar aquilo. E depois do diagnóstico de borderline, que eu comecei a pesquisar, eu falei, nossa, isso faz sentido. Agora, agora eu consigo organizar, porque as pessoas às vezes acham que um diagnóstico vai te colocar dentro de uma caixa. E para mim, no meu caso, não foi isso, foi muito libertador, porque daí eu consegui estudar sobre e entender qual o mecanismo da minha cabeça, porque eu não conseguia entender. Eu consegui ver outras pessoas, reconhecer outras pessoas parecidas comigo, reconhecer os mesmos sintomas de formas muito diferentes, né? Existem vários níveis, né, de como se um transtorno se coloca na vida da pessoa. Então, eu acho que eu sou uma pessoa com uma sociabilidade, com uma vida que funciona, que flui. Tem pessoas que têm o diagnóstico que têm muita dificuldade de, de, de socializar e de construir coisas na vida. Eu acho que eu consigo lidar com os sintomas, talvez também pela escolha da profissão, que é mais fluida, né? Eu imagino que se eu tivesse num CLT, tentando trabalhar como CLT num lugar fixo, seria muito mais difícil para mim. Depois do diagnóstico, eu estava pesquisando muito isso, pesquisando muito, e falando, nossa, me encontrei, que bom, encontrei um lugar para me apoiar agora, né? E aí foi quando eu fui fazer o curso de palhaçaria da Rafa. E aí o primeiro dia de aula, ela pede para a gente elencar os nossos defeitos. E aí que fiquei o quê? Foi 5 páginas. Defeito. Eu falei, isso eu sei, isso aqui eu sei sobre mim, defeito eu sei. E aí eu perguntei para ela, vale diagnóstico médico? Aí ela, se você considera um defeito, pode. Aí eu coloquei transtorno de borderline. E aí, quando eu fui ler, né, você tinha que ler para a turma toda, e eu falei todos os diagnósticos que eu já tinha tido. Aí ela riu muito, assim, e aí depois no final a gente conversou, e ela me contou sobre a mãe dela, que também tinha diagnóstico e tal. E aí eu, na minha cabeça, assim, eu quero chamar ela para me dirigir, quero chamar ela para me dirigir, quero chamar ela para me dirigir. Fui, falei com ela, ela topou na hora, e aí eu acho que esse encontro, né, dela com uma experiência como a filha de uma mulher com diagnósticos de saúde mental e eu como a paciente, então ela tinha um ponto de vista de fora, eu tinha o de dentro, a gente construiu muito juntas a partir das minhas experiências, ela com muito cuidado e muita delicadeza por ter convivido com uma pessoa, né, a vida inteira. A minha analista foi assistir a peça pela primeira vez, minha analista foi ver uma peça minha, e ela falou, nossa, eu acho que você fez uma grande organização psíquica, assim. Eu acho que o meu espetáculo, para mim, ele foi tipo, não posso dizer eu não considero cura, eu não acredito em cura, Uhum. na cura. Eu acredito
no acolhimento de uma ferida, assim, no assentamento. Eu acho que foi um assentamento. Ele continua existindo, mas ele está assentado e eu vou lá sempre, faço um carinho, passo um perfuminho, acendo uma vela, Uhum. fico lá conversando, Ficou amiga. mas Fico amiguinha do monstrinho para que ele te trate bem, né? Para que vocês é, possam tomar um café, trocar uma ideia. é isso. Mas assim, eu não curei, não me livrei disso. Eu só sinto que agora eu consigo conversar com o monstrinho. Às Perfeito. vezes ele joga a xícara do café no chão e fala, e eu falo, calma, vai dar uma volta. Mas ele continua existindo. É, Olha lá. sim. E não é uma condição, né? Não tem como se livrar disso, e até porque acho que nem tem que se livrar, porque é você, né? É quem você é, são características da sua personalidade, características da Débora. Então é ressignificação, né? Ressignificação. Perfeito. Então, o diagnóstico ele vem como um grande organizador. Eu sinto isso também, que às vezes o diagnóstico pode vir para estigmatizar, né? E quando a gente se apropria dele, como você faz lindamente, você não fica refém, né? Você não é Sim, só uma pessoa com um diagnóstico de transtorno borderline. Você é uma artista e que cria a partir disso. Isso é alimento, talvez o principal alimento para sua criação no momento, né? é. Tanto é que, assim, o processo da peça foi, eu elenquei, processo de criação de cena, né? Eu elenquei todos os sintomas, né? As características que não necessariamente eu tenho, né? A gente não tem, eu não tenho todas as características, não são todos os borderlines são iguais, né? Eu elenquei todas as características e fui criando cena a partir, tipo, abandono, medo de rejeição, obsessão pelos prazeres, é, dificuldade com respeitar limite. A gente foi pegando mesmo as características e eu ia criando cenas em cima disso. Né? O espetáculo ele não é uma biografia, ele é uma autoficção, mas tem muita coisa que eu ouvi de outras pessoas ali naquele espetáculo, né? Que eu entrevistei algumas pessoas. Uhum. Então eu misturo a ideia, tanto é que a ideia do espetáculo, ele não tem uma dramaturgia, né? Ele é um número de plateia. E a ideia é fazer com que as pessoas se sintam como a minha cabeça funciona. Não tem lógica. A cena vai de um lugar para outro sem nenhuma construção do porquê. Porque é isso que uma cabeça neurodivergente faz. A nossa ideia era fazer o público se sentir incomodado mesmo com a forma como o espetáculo é conduzido, porque é uma cabeça que não funciona linearmente. Um dia antes da estreia, a Rafa mudou tudo, assim, inverteu todas as cenas, tirou uma cena, botou outra, que ela falou assim, tá muito linear, tá fazendo sentido demais, não pode ser assim, tá, tipo, encaixou demais, sabe? Eu acho que a, a, a grande a grande sacada para mim do espetáculo depois do diagnóstico é entender que é isso, a minha cabeça é assim mesmo. Eu não vou encontrar uma lógica, eu não vou encontrar um equilíbrio, eu não vou viver nunca em equilíbrio, eu vou viver. O meu equilíbrio é viver muito aqui, muito aqui, muito aqui, mas eu não vou encontrar esse lugar. Acho que nunca na minha vida. E é um pouco superestimado também o equilíbrio, né? Eu acho que não é um lugar onde a gente chega e fica. Eu acho que é um exercício, é uma busca. Passa, né? A gente passa por ele, mas é essa busca. Por isso que eu não acredito muito em cura, digo cura espiritual ou mental, porque eu acho que é uma passagem sempre. A evolução espiritual, evolução emocional, eu não acredito muito nisso. Porque eu acho que a gente evolui e volta, é cíclico, assim. Uma espiral, né? É uma espiral, a gente passa pelo mesmo lugar de outra forma, Uhum. mas a gente não evolui. Eu não acredito. Acho que tem muita
fake news de espiritualidade New Age aí que veio para Com- luz, 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 luz. E você fala, mas gente, peraí. Ok, 50% coisas legais, 50% um monte de merda também, entendeu? Eu como, mas eu preciso fazer cocô. É tipo, Não, né? e o que é bom para um não é para outro. O que um precisa não é exatamente o que o outro precisa para sentir um caminhar, né? Sentir que está caminhando. As pessoas precisam de coisas às vezes opostas para sair de um lugar e caminhar. Eu É, acredito também nessa relação ela é particular, né? O que que é bom para você, o que que funciona para você, porque a gente vem de lugares que são muito diferentes. E o que é benéfico para você pode não ser para mim, né? O que você precisa não é necessariamente o que eu tenho para oferecer também, né? E aí isso me faz pensar em rede de apoio, em comunidade, e como é que você se relaciona, você pratica? Gosto de perguntar assim, pratica, porque eu acho que a gente está num momento de hiperindividualização, onde perdemos, né, o fio condutor dessa ideia de comunidade, ela está adoecida, né? A aldeia, a tão famosa aldeia, ela está adoecida. Como é que é a sua relação com comunidade, com rede de apoio, isso é uma realidade para você? como eu falei, primeiro a relação de família. Para mim, eu tenho a minha família, mas eu construo relações de amizade e até relações afetivas familiares, assim. Eu acho que São Paulo é uma cidade que tem muita gente estrangeira, né? Quase ninguém é daqui. Pelo menos as pessoas que eu conheço, quase ninguém é daqui. Então a gente vai fazendo uma rede de apoio, inclusive por segurança mesmo. Assim, eu tenho amigas que têm a chave da minha casa e, né, eu moro sozinha, então eu tenho para quem ligar. Tipo, vou escolher o lugar, vou me mudar. Eu vou me mudar para onde minha amiga tá morando, próximo, entendeu? Eu procuro estar sempre perto dos meus, assim. Eu fui uma pessoa há pouco tempo atrás que tinha muitos, muitos, muitos amigos e conhecia muita gente, vivia em todos os lugares, eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Era muito, muito da rua, sou ainda, né? Muito da rua, mas assim, eu não negava nenhum convite, eu estava em todos os lugares. E comecei a perceber que eu tinha muita gente, mas eu não tinha exatamente uma rede. E aí, acho que depois da pandemia, que a gente acha que acabou, né, por escolha de não poder encontrar muita gente, escolhendo, né, quem você decide encontrar, quem você decide continuar compartilhando sua vida, acho que isso se fechou para mim, assim. Se fechou assim, não se fechou, né? Existem as outras pessoas, mas comecei a entender qual era real a minha rede. Mas fora isso, acho que o teatro é uma comunidade, assim. Você fazer teatro é viver, né? Eu tenho um grupo, faço parte de um grupo de teatro, a Companhia Coisas Nossas. E acho que é uma outra rede para mim, assim, também. É um lugar onde o grupo existe há 15 ou mais anos, eu estou no grupo há 8, 9, eu sou ruim de data. Mas é o lugar onde eu me sinto confortável para criação, para criar, para dar opinião. Como artista, é o lugar onde eu me sinto confortável. Eu trabalho com outras produções, sou contratada para fazer uma peça, sou contratada para fazer uma série, sou contratada para fazer um filme. Mas quando eu estou com o meu grupo, artisticamente, eu sei que é a minha rede de apoio, é o lugar onde eu posso falar o que eu penso, eu posso expressar a minha opinião sobre tudo que está sendo feito ali. Então, acho que fazer teatro não tem como você. Acho que tem como você ser atriz e viver individualmente, mas fazer teatro, acho que não. Acho que o cinema, a televisão são ambientes em que a sua individualidade ela, ela se amplia mais, né? Você chega ali no set para fazer o seu. Lógico que não é só isso, mas isso se expressa mais. No teatro, eu acho que não tem como. Um processo, ele é coletivo. Não, mesmo que seja uma produção que você é contratada, o processo é coletivo. Então, eu acho que o teatro para mim, uma rede também. Eu fui fazer meu solo, eu já estava desesperada para voltar a fazer uma peça com 15 pessoas, porque é importante também você manter a sua individualidade, quem você é e tal, mas eu falo muito sobre
Eu fiz um espetáculo há uns 10 anos atrás com a Eva Vilma, que a gente viajou por 54 cidades do Brasil. E eu aprendi muito sobre isso com a Eva, que a Eva foi uma diva, né? Ela era uma grande diva da televisão, uma musa, uma das primeiras mulheres atrizes a se desquitar e casar com um parceiro de cena e continuar convivendo com o ex-marido. Era uma libertária, assim, da época. Ela era uma grande diva. Mas ela nunca largou o teatro, ela sempre falava assim, eu não consigo viver sem o meu povo. Assim, tipo, ela era uma diva que tinha... a imagem dela é a Eva Vilma, mas ela não conseguia se desprender do bando. E E eu onde o acho isso jogo muito foda. acontece. Ela tinha uma individualidade muito forte, mas ela não saía do coletivo. Perfeito, perfeito. Porque é onde o jogo acontece também, né? Você está fazendo um número solo, ok? Você ainda, de alguma forma, vai jogar com o iluminador, vai jogar com quem está lá na cabine, com o público. Agora, o fazer teatro em grupo, né? Ele tem uma coisa, de fato, né? A gente forma umas pequenas famílias, assim, quando entra num processo. E as brincadeiras que rolam por trás, né? O bastidor vivo. Eu vejo muito assim, né? A gente está em cena, mas tem um bastidor em cena com a gente acontecendo que é impagável. Não, e o bastidor, o que acontece por trás, eu acho que ele dá o tom do que é a peça. Assim, no meu grupo, por exemplo, as nossas peças são sempre sobre compositores de samba. E já é o samba da Paulicéia que a gente faz, a peça se passa num bar, a gente bebe em cena, a gente come em cena, a gente está numa roda de samba festejando. E a nossa convivência é assim, a gente sai do ensaio, a gente vai beber. No ensaio, a gente fala, a gente parece a quinta série, a gente brinca o tempo todo, a gente faz piada o tempo todo, às vezes até demais, a gente não se leva tão a sério, mas eu sinto que isso vai para a cena de uma forma que, se a gente fosse um grupo, todo mundo muito, né, certinho e tal, acho que seria outra coisa. Acho que a gente funciona em cena porque a gente, fora de cena, é exatamente aquilo que a gente está fazendo ali. Isso mantém o convite para trazer a criança, né, também. É, eu acho que é muito. Eu gosto muito de me divertir quando eu estou trabalhando, assim. Para mim, se eu não estiver me divertindo, o meu trabalho como atriz, isso não quer dizer só fazer comédia, né? Eu me divirto fazendo drama. Mas eu tenho que estar me divertindo. Se eu tiver algum incômodo ali com um parceiro de cena, ou com um diretor, ou com uma produção, isso vai para o meu trabalho como atriz. Isso me cerceia, assim, sabe? Me tira algum brilho. E a plateia sente, né, na hora. Sente, sente. A gente percebe quando não está sendo divertido para os atores, porque aquilo é um espaço que é contaminante, né? É contaminável, é contaminado, essas individualidades, elas ficam... essa separação, ela acaba, né? Acaba virando um grande organismo vivo e de fato, se a galera não tá se divertindo, a plateia não se diverte junto. E se for uma comédia, então, principalmente, se você tá fazendo uma comédia e você não tá se divertindo, ferrou. Tem uma. É que daí vira uma encenação, né? Uhum. Dá uma encenação. Tem a Audre Lorde, no livro Irmã Outsider, que ela fala sobre a relação do que é o erótico. Ela fala, né, que o erótico é muito colocado como uma coisa só sobre o sexo, né? E o erótico, ele é sobre a vida, ele é sobre o que você come, sobre os prazeres que você sente. E erotismo é o prazer que você sente na vida, em qualquer coisa. E ele é deturpado, né, na nossa sociedade como o pornográfico. E o pornográfico, ele é o contrário do erótico, porque ele é uma encenação do prazer, ele não é o prazer. Né? A pornografia muito consumida, ela é uma encenação, aquilo não é um sexo real. Não é assim que se faz sexo. E, e é por isso que o erótico é tão mal visto, assim, porque ele é trazido para a sociedade como uma coisa que é isso que a gente estava falando de quando você está em cena e você está encenando aquilo. E óbvio que você está encenando, mas que não está sendo prazeroso para você aquilo. É uma imitação do que seria, né?
Eu acho que tem que estar com muito tesão para estar em cena. Se não tiver com tesão, E pode ficar até violento, né, nesse sentido de transgredir. eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você está num trabalho como atriz que não está te fazendo bem por outros motivos ali, pessoais, né, da relação com aquele trabalho, ou você não está concordando com o discurso daquilo, com alguma coisa assim, e você está colocando o seu corpo, sua voz, sua vulnerabilidade para aquilo, e eu acho isso muito violento. Várias, assim, quando eu tô num trabalho assim, eu prefiro sair e trabalhar de qualquer outra coisa, por um, tipo, para, né, fazer o mês e tal, do que me colocar em vulnerabilidade para uma situação que eu não tô concordando, assim, é muito difícil para mim. Para mim também, nesse sentido. É difícil separar bater o cartão, né, e falar é só um ofício. É, é, é isso mesmo, porque tem outras profissões que, obviamente, né, também é difícil, né, mas você tá afastado daquilo, né? Acho que quando você tá ali colocando você, a sua imagem para aquilo, é muito difícil separar. Ah, é só o meu trabalho. É burocrático, é difícil ser burocrático. Difícil ser burocrático. A parte burocrática ela fica em outro momento, né? Na hora que a gente vai para a cena e para a criação e para montagem de alguma coisa, bem difícil ser burocrático. Eu também passo por essa experiência. Preciso alguma coisa. Arte do afeto, né? No sentido de. Não no sentido de, ai, vamos se abraçar e se beijar e se amar. Não afeto nesse sentido, mas afeto no sentido do que me atravessa. E cuidado, né? No sentido de cuidado, de se cuidar. Que é se vulnerabilizar bastante, né? Tá em Uhum. cena. E por que a ira do afeto? É, isso foi uma coisa, a ira do afeto foi uma das características que eu li sobre a descrição de ser borderline. Porque o grande dispositivo de todos os sintomas de uma pessoa com transtorno borderline é o afeto, é a busca pelo afeto. E é uma busca muito incessante pelo afeto. E às vezes a qualquer custo. E, normal, assim, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande em me relacionar afetivamente, porque quando eu estou envolvida afetivamente, a minha cabeça vira, assim. Eu fico. É isso, né? Tem uma psicóloga que fala, que dá muitas entrevistas sobre borderline, e ela fala que quando a gente. Todo mundo, quando está apaixonado, naquele primeiro apaixonamento, experiencia um pouquinho do que é ser borderline. Que é você tá com a emoção aqui, assim, você tá um pouco sem discernimento, você tá um pouco encantado por aquilo e sem conseguir dar limite para as coisas, assim. E o apaixonamento a grande virada de chave da pessoa com borderline. É o momento que a gente se perde muito no que a gente é. A gente tem uma vontade muito grande de ser. Eu coloco isso na peça de uma passagem bem rápida, mas como a gente tem uma dificuldade de autopercepção, o espelho é o outro. Então eu fico no outro procurando quem eu sou. Eu procuro no meu afeto quem eu sou. Então eu dou um espelho para a pessoa que eu escolho. A primeira pessoa que eu olho na plateia, eu escolho, dou um espelho para ela e falo: pelo amor de Deus, deixa eu me ver, fica aí segurando. Eu preciso de você para me ver. E quando a pessoa tira os olhos de você, você deixa de existir. Né, quando você tá. É isso, quando você tá muito apaixonada, a pessoa sai, vai, fica 2 dias fora e você fica, nossa, que vazio, que vontade, né? E a gente. E isso, para quem é border e tem pouca facilidade de lidar com os sentimentos instintivos, isso acaba virando raiva. Né? Você quer aquela pessoa e você quer aquele afeto, não é só relação afetiva, isso se aplica em amizade, se aplica no trabalho, né? Na visão do outro para você. Isso vira uma raiva e isso vira. Existem alguns tipos de border que a raiva ele vai para o outro ou que a raiva vai para si mesmo.
Eu sou uma pessoa mais que a raiva vai para mim mesma. Eu desconto pouco no outro. Eu mais tenho uns pensamentos ruins sobre mim mesma, uma violência comigo mesma. Quando eu sou rejeitada ou quando eu não me vejo aprovada, a culpa é minha. Não, eu não sou uma pessoa uma border que leva para o outro. Mas e sempre o afeto gera muita ira. E eu acho que ira, amor e ódio, eles estão muito, não são opostos, porque para mim o oposto de amor é indiferença. Mas eu acho que eles caminham muito juntos. O afeto e a ira, assim, são. É porque a ira também é diferente do ódio, do amor. Afeto e ira são coisas diferentes. A ira, para mim, é o significado de uma palavra assim que você perde a consciência. Quando você está irado, você perde a consciência. E acho que o afeto também é um lugar onde você se derrama de um jeito que você também perde o controle. Afeto você coloca como uma coisa que é positiva em relação ao outro. Algo onde você gostaria de se debruçar e não fugir dele. Sim, sim. É, a paixão, ela é uma doença. É. A paixão é uma doença. E engraçado porque você falou sobre gostar de se apaixonar pelas coisas, buscar se apaixonar pelas coisas, mais coisas do que pessoas. Será que as coisas não tem como coisas nos rejeitarem, né? Também não tem como objetos nos rejeitarem. Pessoas não. Elas são autônomas para dizerem não, obrigada. É, é. Tem uma coisa de se apaixonar por um ofício, ou por uma atividade em que você também não alcança. Isso também é quase uma rejeição, né? Tipo, vou fazer cerâmica. Aí você, nossa, me apaixonei pela cerâmica. Você vai fazer, você fala, meu Deus, eu sou muito ruim nisso. Eu não consigo. Isso também é uma frustração. Cara, eu tô muito apaixonada, eu gosto muito de fazer. Mas é diferente da rejeição de uma pessoa. É diferente. É uma frustração, mas é diferente. É, é diferente, né? Se apaixona pela ideia de ser uma ceramista e pela ideia de ser o afeto de alguém. A cerâmica, certamente, por mais que ela tenha uma vida que é orgânica e que vai dizer não caibo na sua mão, o que para mim é uma questão, né? Não caibo na sua mão, querida, tenta abordado, talvez. A pessoa pode trazer as próprias questões também, né? E derrubar em você as próprias questões, os próprios traumas e aumentar um pouco esse buraco, né? Não ter o cuidado necessário para dizer que não, Não é para sua. não sou para sua mão, né? É, acho muito, Mas muito poético esse nome, A Ira do Afeto. eu acho que esse vício em se apaixonar é o mesmo vício de se colocar em situações limites, né? Uhum. Colocar em risco. É o vício de se colocar em risco para se sentir vivo, assim. Uma das coisas também depois do diagnóstico foi entender que eu me colocava em situações de risco mesmo, em relação a muitas coisas. E é a mesma sensação de estar apaixonada, é se colocar em risco, para sentir que está vivo. Adrenalina. 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 Uh, já é um risco, né, para uma pessoa com transtorno borderline, é um outro tipo de risco. É.
E você acha que saúde artística existe? Eu nunca vi esse termo em lugar nenhum, tá? Isso tá saindo da minha cabeça. O que eu tava pensando, o que eu interpreto desse termo. Saúde artística, para mim, bem sincera, eu acho que eu conquistaria a minha saúde artística se eu, tipo, tendo o meu trabalho valorizado, não só com reconhecimento, mas com dinheiro, com espaço, com respeito. Acho que saúde artística, para mim, é tornar o ofício artista uma profissão que me sustenta, assim, com segurança. Isso é muito difícil. Acho que poucas pessoas que, que são artistas têm saúde artística, porque a gente, nossa, se desdobra demais para viver do trabalho artístico. E saúde mental tem a ver com segurança dentro da estrutura capitalista, não tem como. Tem a ver com a parte Segurança de condições de trabalho, né? Que às vezes você está fazendo um trabalho que você ganha muito bem e você está em condições de trabalho emocional, mental, que também não vale tanto a pena. Você tá passando por um trabalho por abuso psicológico, com desrespeito dentro do ofício, assim, e aí também não tem dinheiro que te traga saúde artística, assim. Acho que conseguir casar tudo é muito difícil. é, a gente fica batalhando muito para ter um cachê, para ter um salário. Quando chega, dificilmente ele também está dentro das condições, não vou dizer nem condições ideais, né? Mas às vezes umas condições, de uma condição é, palatável, né? E são muitas concessões internas que a gente tem que fazer para conseguir renovar o voto com a profissão. É, é, E aí talvez a vocação passe principalmente por aí, né? Porque você pode ser uma pessoa que é super criativa, que tem muitas ideias e que, enfim, que é genial na sua cabeça. Mas se você também não consegue se organizar para construir play, para poder brincar, é. Tem muita gente muito talentosa, muito genial que vai para outras áreas porque é difícil sustentar a escolha. uhum. E aí eu acho que entra a rede também, né? A comunidade e a rede. É, E eu fico refletindo sobre isso, sabe? Qual que é o papel da arte nessa desconstrução de ideia de comunidade que está adoecida e na reconstrução de uma comunidade que é colaborativa, sabe, que é circular, que consegue se apoiar materialmente também. sim, sim, materialmente eu vivo muito isso, assim, eu sinto que eu tenho uma rede artística de pessoas assim, pô, a minha peça, né? Eu fiz não tive edital, não peguei nenhum edital, não foi, eu peguei um dinheiro, guardei um dinheiro e cheguei para todo mundo que trabalhou na equipe e fiz assim, olha, eu não vou não te pagar, mas eu não tenho um dinheiro justo para te dar, para te pagar por esse trabalho. E são pessoas que eu admiro muito, não são só que são minhas amigas, são pessoas que eu admiro muito, mas que falaram, não, eu vou fazer o figurino para você, eu vou fazer a trilha sonora para você, que são as pessoas que quando precisarem de mim, eu falo, não, vou de graça fazer para você. Acho que essa rede material dentro do trabalho é tipo uma rede de você construir uma rede de pessoas que você confia, pessoas que você admira e que troca serviço. Acho que isso acontece muito para a gente conseguir se realizar e se sustentar. Essa troca de serviço é muito importante. É essencial, né? É essencial. E eu vejo isso que no cinema, isso acontece muito mais no teatro do que em qualquer outra.
arte, porque talvez por ser uma arte que é mais coletiva, arte da raça, né? Vamos dizer assim, arte do você não separa as funções. Você chega, você varre o palco, você faz a luz, você faz o figurino, você testa o microfone, né? E você atua também. Às vezes você se dirige. E em outros ambientes artísticos, esses limites são mais desenhados, né? Tem mais contorno de quem carrega o Sim, cabo, não é quem coloca o microfone, né? Não é quem sim. segura o boom, não é quem bate a claquete, então, e não se deve cruzar, né? Outros. E aí parece que se você quer montar um curta, que pode ter uma vida muito mais longa, porque você só aperta um play, né? E você consegue colocar em festivais e tal, você precisa de dinheiro para comprar a qualidade das pessoas. Porque o tempo é igual à qualidade. Eu preciso de uma semana para gravar alguma coisa. Eu preciso de pessoas que sejam competentes para poder entregar rápido, porque eu não tenho dinheiro, mas eu preciso de dinheiro para estar com essas pessoas que precisam ser muito competentes. Então, é uma matemática que é mais difícil. Enquanto no teatro a gente é cercado por pessoas que são completamente talentosas, é uma pororoca de talento, de todos os lados, gente que sabe fazer de tudo um pouco, que topa fazer completamente, às vezes, sem grana, por amor à ideia. Por acreditar no seu trabalho, né? Isso para mim é muito. Eu admiro aceitarem trabalhar comigo. E eu sei que não é porque eu sou muito boazinha, é porque você acredita no meu trabalho. Eu não, eu tô junto no trabalho de quem eu acredito também, né? Eu quero que o meu nome esteja lá nesse trabalho. Com certeza, com certeza. E aí, para reunir essas pessoas novamente, você precisa dispor de mais alguma outra coisa de novo, né? Não tem um play para você dar e só mostrar o que aconteceu. Você tem que. É músculo, é suor, é agenda, é labor. É uma matemática que é muito específica, né, do palco. É, é. Eu senti muita dificuldade as primeiras vezes que eu fui fazer audiovisual. Uhum. Chegar no set, eu queria dar palpite em tudo. Eu falava, gente, mas isso aqui não estava aqui. É, Mas isso aqui. Eu falava, posso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu ficar... isso aqui vai dar errado. Não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Não tá... E eu queria muito dar palpite de tipo, posso? Minha roupa tá ali, tá com meu nome. Deixa eu me vestir? Não, tem que esperar a pessoa me vestir. Meu Deus, gente, mas deixa eu fazer alguma coisa, tô aqui esperando. Você quer que eu carregue alguma coisa? Participar. alguém precisa de água? Tem cooler aqui com água, gente. Alguém quer água? Eu levo para você. É uma outra colaboração, né? Eu sinto isso. Eu fui assistente de direção durante, sei lá, 8 anos e, e aí agora eu volto para o set como atriz e eu fico, deixa eu ver a imagem, deixa eu ver, não, eu só quero ver. E a D assim, né? Eu não vou E vai liberar. tempo de. Vai dar, hein? É, a D assim, tipo, eu não vou liberar para você. Falou, não, eu só quero dar uma olhadinha. Eu falo, 8 horas, não sei se vai dar, hein? Ali, olha, soltou a lapela de fulano. Gente, não, a marca é ali, querida. Chega pro ladinho, a marca é ali. E assim, cala a boca, Bruna. Faz o seu, linda. Não se mete, não. Porque funciona, né? E no teatro, não. No teatro é um olhar, você está em cena, mas você também está olhando o foco, e aí se caiu alguma coisa, se despencou do teto e caiu no palco, você também tem que lidar com isso. Se alguém na plateia começou a roncar alto, quem nunca, né? Você também tem que estar de olho nisso. Se o som não entrou, você também tem que estar. É uma atenção 360 que estar num set de filmagem só como atriz, de fato, não estimula, né? De forma nenhuma. São diversões diferentes, né? Nossa, para mim é tudo muito diferente. Muito É, diferente. é. São diversões bem diferentes. E você está agora, não é? No catálogo da Globoplay, no catálogo da Netflix. Muito, muito Sim, chique. As Aventuras de José e Durval na Globoplay, DNA do Crime na Netflix. sim. Como é que Foram é? duas especiais também.
muito diferentes. Na José Durval eu contracenei só com criança, e foi, nossa, é isso que a gente estava falando, assim, as minhas cenas eram só com os meninos antes de crescer, né, os Chitãozinho e Chororó pequenos. E era muito, assim, eles não eram atores, eles eram cantores, né, que, que estavam atuando pela primeira vez. E eles tinham 7, 8 anos. E assim, a primeira cena que eu fiz com o Pedro, eu chorei. Ele, assim, chegava e eu olho no olho a gente fez uma preparação grande. Na preparação eu já fiquei muito emocionada, assim, que eles eram, além de ser crianças, não eram atores, assim. Eles estavam fazendo aquilo pela primeira vez. Eles estavam muito entregues, assim, eles estavam muito de verdade, muito felizes, assim. A gente filmou muito fora de São Paulo, então a gente ficava no hotel, a gente ia almoçar junto, foi muito gostoso, assim. Acho que foi a experiência de audiovisual mais gostosa que eu tive, por ser atuar só com criança. E tinha cena que eu fazia com o Pedro que eu não tinha que chorar, mas eu olhava no olho dele e eu tinha vontade de chorar. Que eu via, assim, sabe, aquilo acontecendo de verdade, assim. E o diretor era muito sensível para isso, o preparador de elenco muito sensível para isso, o set todo muito calmo, né? Quando você está trabalhando com criança, o set é muito diferente, né? Nossa, foi um prazer muito grande para mim. E a minha personagem era muito divertida, muito solar, assim. Eu cantei, eu falei, nossa, realizei um sonho, fui no estúdio, gravei uma música, cantei no palco. Sei lá, 200 figurantes assistindo meu show. Meu Deus, eu tô realizando um sonho de cantora, minha chance. Assistindo meu show, isso é muito sonho isso. Era eu, Débora, me realizando como se eu estivesse realmente fazendo um show, porque o meu sonho era ser cantora. Se eu pudesse escolher, eu queria ser cantora. E eu lá dublando a minha própria voz, ai, foi demais. Eu tenho esse sonho também. É tipo, a primeira frustração é essa, é abrir a boca e falar: eu não caibo na sua mão, querida. Não vai ser. Não, cantora não serás, mas talvez uma ótima dubladora de cantoras, talvez. Sim. E aí a tua relação com criança, né? Eu acho que tem essa coisa pelo que você falou, eu não entendo nada sobre o diagnóstico borderline, mas pelo que você falou, traz uma hiperempatia, né? É um lugar hiper empático, a ponto de você se confundir Sim. com o outro. E a criança que está ali completamente vulnerável, sendo só o que ela é, né? Amoral, você cria uma ponte de comunicação que é instantânea, pois também traz essa criança que é absolutamente viva e diz para onde você vai, o que que você faz e o que que você não faz. E a criança, quando ela te admira, ela te imita, ela se perde em você também. Você é a referência dela, né? Se ela olha para você e se identifica, você é uma referência, você é um... E eu amo que eu sou melhor amiga de algumas crianças. Tipo, tem crianças que me consideram uma melhor amiga, que elas confessam coisas para mim. E isso é porque eu sinto que eu trato a criança como uma. Não trato ela como criança. Eu ouço o que ela tá falando de verdade. Eu tipo, não, ai, que bonitinho. Não trato criança assim. Eu trato criança, tipo, deixa eu ouvir o que você tá falando. Você tá errado? Não. Por que isso? E a criança se sente muito importante por estar sendo tratada com respeito, né? O que é o mínimo, mas eu tô respeitando o que ela tá sentindo, eu tô ouvindo a pira dela e falando assim, mas por quê? Não, mas de onde você tirou isso? Mas é porque assim, inventando uma coisa e eu, em vez de falar, ai, tá bom, vamos brincar, eu compreendo, assim. Aí eu sinto que as crianças. A minha sobrinha, por exemplo, ela tem 5 anos. E ela não me chama de tia, ela me chama de Débora. E ela chama meu irmão de tio. E ela tem dificuldade de entender que eu sou uma adulta. Ela fala. Esses dias ela falou pro meu irmão: ai, pai, quando que eu vou poder morar sozinha? Aí ele falou: ah, quando você for adulta, fizer, né, mais de 18 anos, for adulta, você se casar, né? Falou isso. Ela falou assim: mas só adulto pode morar sozinha? É, mas por que a Débora mora sozinha? Tipo, ela tem dificuldade de me ver como uma. Porque talvez os adultos vejam ela como criança, e eu vejo ela como uma amiga, eu chamo ela de amiga. Uhum. Oi, amiga, vamos. E ela se sente minha amiga. E eu acho isso
um privilégio, assim, uma criança confiar em você. Uma criança te ver como uma amiga, como uma igual a ela. É um privilégio para mim. Eu amo, Lidar sou apaixonada. como um indivíduo, Eu né? aprendo, E não como alguém que é menor, como alguém que precisa aprender com você, né? Mas como alguém que está trocando conhecimento mutuamente. sim. Lindo, lindo. Ai, Débora, chegamos no nosso tempo. Amei o nosso papo. Ah, eu também. Muito obrigada por topar trazer sua experiência, enriquecer esse espaço com sua experiência, com seu olhar, com sua pesquisa. A minha admiração por você só cresce mesmo. Acho que foi Ju Belmonte. Beijo, Ju Belmonte. Beijo, Ju. Eu lembro daquela que a gente fez juntas. E eu Ah, quero dizer que culto essa admiração desde a primeira vez que eu te vi, que a gente trabalhou junto ali, que eu já te achei primeiro que eu te achei uma gata, depois que eu fui acompanhar a sua vida e falar, nossa, que mulher maravilhosa, que você tem um tamanho grande em tudo, na sua existência, assim. muito obrigada. Muito obrigada. E, bom, é isso. Débora está no catálogo da Globoplay com as aventuras de José e Duval. Está no catálogo da Netflix com o DNA do Crime, né, na primeira temporada. No E, teatro, Samba da Pauliceia e Sua Gente. E o seu número de palhaçaria, A Ilha do Afeto. Para saber como assistir essas duas peças, é preciso seguir as redes e ficar de olho, pois estão girando, está acontecendo, não é? sim, Passa os arrobas aí, então, Débora. o meu Instagram é @DéboraVeneziane, o Instagram da peça do meu grupo é @Samba da Pauliceia, e o Instagram do meu espetáculo solo é @Aira do Afeto. O Samba da Pauliceia e a Aira do Afeto no segundo semestre. Se Exu quiser, estaremos de volta. Ele E quer, ele acha que. ele acha, ele já quer, já é. Perfeito. Muito obrigada, minha deusa. Obrigada, amor. Amei. Muito obrigada mesmo. Grande beijo.